Era o dia 4 de dezembro de 1872. Um dia que ficaria gravado na história como o início de um dos maiores mistérios marítimos de todos os tempos. O sol brilhava sobre o porto de Nova York, quando o navio chamado Mary Celeste, outrora um orgulhoso bergantim de 31 metros de comprimento, zarpou em direção ao desconhecido, sob o comando do capitão Benjamin Spooner Briggs. O Mary Celeste carregava uma carga de álcool industrial que deveria ser entregue em Gênova, Itália. À primeira vista, não havia nada de incomum na partida de Mary Celeste. Navios partiam regularmente da cidade portuária movimentada, e as esperanças eram altas para uma viagem tranquila. No entanto, o que aconteceria nas próximas semanas lançaria uma sombra de mistério sobre o navio e sua tripulação. A tripulação do Mary Celeste consistia em 7 homens, incluindo o capitão Briggs, sua esposa Sarah e sua filha de 2 anos, Sophia. Todos eram experientes marinheiros e não havia motivo aparente para preocupação. Entretanto, à medida que os dias passavam e o navio não aparecia nos pontos de destino, o temor começou a se espalhar entre as famílias dos tripulantes e os operadores do navio. Foi apenas em dezembro de 1872, mais de um mês após sua partida de Nova York, que Mary Celeste foi encontrado à deriva. O capitão Morehouse do navio Dei Gracia avistou o Mary Celeste a cerca de 400 milhas da costa dos Açores, no Atlântico. À primeira vista, o navio levantou uma série de questões desconcertantes. O Mary Celeste estava em condições relativamente boas, mas parecia abandonado. As velas estavam parcialmente arriadas, como se alguém as tivesse baixado às pressas. A escotilha do porão estava aberta e a bomba de esgoto estava funcionando continuamente para eliminar a água do navio. A comida e a água potável estavam disponíveis em quantidade suficiente e não havia sinal de luta ou violência a bordo. A primeira equipe de abordagem encontrou o navio aparentemente vazio, o que causou uma sensação de medo e perplexidade. Entretanto, quando uma busca mais minuciosa foi realizada, tornou-se evidente que a tripulação do Mary Celeste tinha desaparecido sem deixar rastros. Isso incluía o capitão Briggs, sua esposa Sarah, sua filha Sophia e os outros 6 tripulantes. Um detalhe particularmente estranho era de que todos os pertences pessoais da tripulação, incluindo documentos de navegação, roupas e objetos de valor, permaneceram a bordo. O único bote salva-vidas também estava ausente, sugerindo que a tripulação não abandonou o navio de forma deliberada. A notícia do navio fantasma logo se espalhou, e as teorias e as especulações sobre o que poderia ter acontecido com Mary Celeste começaram a se multiplicar. Alguns acreditavam que a tripulação poderia ter sido vítima de piratas ou de uma criatura marinha terrível. Outros suspeitavam que uma explosão no porão causada pelos barris de álcool pudesse ter assustado a tripulação a ponto de fazê-los abandonar o navio. Mesmo assim, não havia evidências claras para apoiar nenhuma dessas teorias. As investigações subsequentes lançaram mais luz sobre o enigma. O capitão Morehouse do Dei Gracia assumiu a responsabilidade pelo Mary Celeste e tentou levá-lo a Gibraltar para reivindicar a recompensa pelo resgate do navio. Mas uma investigação oficial foi realizada pelas autoridades marítimas americanas e britânicas para determinar o que realmente aconteceu a bordo do Mary Celeste. A teoria da explosão de álcool foi posta de lado, já que os barris de álcool estavam intactos e bem armazenados no porão. A hipótese de um ataque pirata também foi descartada, pois não havia sinais de luta ou danos causados por armas. Além disso, os objetos de valor a bordo, como joias, dinheiro, não foram roubados. Uma teoria mais plausível começou a ganhar força. Alguns acreditavam que um vazamento no navio poderia ter liberado vapores de álcool, criando uma atmosfera explosiva e ameaçadora. Para escapar do perigo, a tripulação teria abandonado o navio a bordo do bote salva-vidas, esperando voltar depois que o risco da explosão tivesse passado. Mas logo essa teoria
também tinha algumas falhas. Primeiro, os barris de álcool estavam bem selados e o vapor do álcool teria sido difícil de acender. Além disso, o bote salva-vidas nunca foi encontrado, sugerindo que a tripulação não conseguiu retornar ao navio. O mistério do Mary Celeste continuou a confundir os investigadores e historiadores por gerações. Teorias adicionais foram propostas, incluindo a ideia de uma tentativa de fraude de seguros ou uma rebelião da tripulação contra o capitão. No entanto, nenhuma explicação definitiva foi encontrada. Ao longo dos anos, o Mary Celeste continuou a aparecer na história marítima. Houve muitos relatos de avistamentos misteriosos do navio vazio navegando pelos mares. Alguns marinheiros alegaram ter visto Mary Celeste navegando à noite, com suas velas fantasmas tremulando ao vento. Entretanto, esses relatos eram frequentemente acompanhados por superstições e medo, alimentando ainda mais o mistério que envolvia o navio. Em 1885, o Mary Celeste, agora sob novo comando, encontrou um destino sombrio. O navio estava sob a propriedade de Gilmar Parker, que havia comprado o navio em um leilão após o resgate de Day Gracia. O Mary Celeste partiu de Boston em direção ao Haiti, mas mais uma vez desapareceu no mar. Dessa vez, o navio não foi encontrado e o seu destino permaneceu desconhecido. As teorias sobre o que aconteceu com Mary Celeste continuaram a se multiplicar ao longo dos anos. Alguns especularam sobre a possibilidade da tripulação tenha sido afetada por intoxicação alimentar ou envenenamento por mofo nos barris de álcool. Outros sugeriram que uma tempestade súbita pode ter causado pânico a bordo e levado à decisão de abandonar o navio. Mesmo assim, nenhuma dessas teorias nunca foi confirmada por evidências concretas. O enigma do Mary Celeste se tornou uma lenda marítima, inspirando romances, filmes e documentários ao longo dos anos. Ele permanece como um dos casos não resolvidos mais famosos da história, deixando inúmeras perguntas sem resposta. Então, o que realmente aconteceu com o navio, a resposta ainda é desconhecida. E o navio continua a provocar a imaginação daqueles que se aventuram nas águas em seu mistério. Será que algum dia descobriremos a verdade por trás desse enigma do mar? À medida em que o tempo passava e as investigações oficiais continuavam, a história do navio começou a ganhar contornos cada vez mais bizarros. Rumores e especulações alimentavam a áurea de mistério que cercava o navio. Alguns alegavam ter ouvido vozes sussurrantes nas profundezas da noite ecoando o nome de Mary Celeste, como se fosse um lamento fantasmagórico ecoando pelos mares. Em 1874, 2 anos após o desaparecimento do navio, foi encontrado novamente, desta vez nas costas da ilha de São Miguel. O navio estava em más condições, mas não estava mais à deriva. Um navio britânico chamado The Leyland encontrou Mary Celeste e relatou que as velas estavam desgarradas, mas que o navio estava ancorado. No entanto, não havia sinal da tripulação a bordo. Uma equipe de abordagem inspecionou todo o navio e encontrou mais mistérios intrigantes. O cronômetro do navio estava parado, indicando que a tripulação havia abandonado o navio há aproximadamente 10 dias. A comida estava preparada na cozinha, sugerindo que a partida foi abrupta e não planejada. Além disso, os registros de navegação estavam intactos, revelando que o navio estava em uma rota direta para Gênova. O capitão David Morehouse, que anteriormente havia encontrado o Mary Celeste, também estava presente nesse segundo encontro. Ele e sua equipe ficaram perplexos com a repetição do enigma. Como o navio, agora sob novo comando, havia novamente perdido sua tripulação, sem explicação.
As investigações subsequentes não forneceram respostas conclusivas. Os barris de álcool estavam intactos, descartando a teoria de uma explosão no porão. Não havia sinais de luta ou violência, e os objetos de valor a bordo ainda estavam presentes. Nenhuma das teorias propostas até agora conseguia explicar o que realmente havia acontecido. O Mary Celeste continuou a mudar de mãos ao longo dos anos, passando por uma série de proprietários, cada um com uma esperança de resolver o mistério. Porém, o navio parecia destinado a uma existência errante e enigmática. Alguns capitães relataram experiências inexplicáveis a bordo, como sombras estranhas e vozes sussurrantes. Em 1885, o Mary Celeste, agora sob novo comando, encontrou um destino sombrio. A história do navio continua a ser um testemunho intrigante da vastidão e dos mistérios do oceano, um enigma que desafia o tempo e a razão. Com o passar dos anos, o enigma do Mary Celeste continuou a capturar a imaginação do público e a desafiar os investigadores. Ao longo do século XX, muitos esforços foram feitos para lançar luz sobre esse mistério. Em 1913, o autor Arthur Conan Doyle, criador do famoso detetive Sherlock Holmes, escreveu um conto chamado O Mistério do Mary Celeste, que reavivou o interesse pelo caso. Uma teoria intrigante que surgiu na época sugeria que uma tromba d'água, um fenômeno meteorológico poderoso e destrutivo, poderia ter sido a causa do abandono do Mary Celeste. A teoria argumentava que uma tromba d'água teria se aproximado do navio, causando pânico na tripulação e fazendo com que eles abandonassem o navio por medo de serem engolidos pelas águas turbulentas. Porém, essa teoria também não pôde ser confirmada, já que não havia evidências claras de que uma tromba d'água tivesse ocorrido na área. Outra pista intrigante surgiu em 2001, quando documentos históricos foram descobertos em um arquivo da Marinha Britânica. Esses documentos revelaram que o Mary Celeste tinha sofrido danos estruturais significativos em sua jornada anterior, antes de seu misterioso desaparecimento. O navio havia colidido com outro navio chamado Amazon, enquanto estava atracado em Gibraltar, e a tripulação teve até que realizar reparos de emergência para torná-lo navegável novamente. Essa informação levantou a possibilidade de que o navio ainda estivesse danificado quando partiu em sua última viagem, o que poderia ter contribuído para o pânico a bordo. Mas essa descoberta levantou mais perguntas do que respostas. Se o Mary Celeste ainda estivesse danificado, por que a tripulação não teria relatado os problemas em sua chegada em Gibraltar? Além disso, por que a tripulação abandonaria o navio em uma situação tão crítica sem levar consigo os registros de navegação e os outros documentos essenciais? O mistério do navio também inspirou um grande número de teorias conspiratórias. Alguns afirmaram que a tripulação estava envolvida em atividades ilegais, como contrabando, e que sua súbita partida foi um esforço para escapar das autoridades. Outros especularam que a tripulação tinha sido vítima de sequestro por agentes secretos, ou até mesmo que o navio tinha encontrado uma ilha misteriosa e que seus ocupantes haviam decidido ficar por lá. Apesar de todas essas teorias e especulações, uma explicação definitiva para o mistério de Mary Celeste permanece esquiva até hoje. O enigma é uma daquelas histórias que continua a desafiar a compreensão humana, evocando um senso de fascínio e assombro sempre que é contado. Em 2019, uma expedição liderada pelo oceanógrafo David Merce fez uma descoberta notável. Utilizando tecnologia de sonar avançada, a equipe localizou o que acredita ser o naufrágio do Mary Celeste, a cerca de 160 quilômetros da costa do Haiti. A descoberta levantou a esperança de que mais evidências possam ser encontradas para finalmente esclarecer o mistério. Entretanto, uma investigação completa ainda está pendente. Até que o mistério do Mary Celeste seja resolvido, ele permanecerá como um dos maiores enigmas da história marítima. Uma história de desaparecimento inexplicável que continua a assombrar a imaginação daqueles que se aventuram nas águas profundas e misteriosas do oceano. A saga do Mary Celeste é um lembrete constante da vastidão e dos mistérios do mar.
e um testemunho de nossa capacidade humana de nos surpreendermos diante o inexplicável. Seu nome permanece gravado na história marítima como um símbolo de mistério e um convite à reflexão sobre o desconhecido que ainda existe em nosso mundo. Agora quero saber a sua opinião. Deixe nos comentários. Diante de tantas teorias, o que realmente você acredita que tenha acontecido com o navio Mary Celeste? Por hoje é só, mas nos vemos em breve, no próximo vídeo.